tudo bem? Gostando? Olha só, a nossa última aula foi verbos e eu quero dar um para casa para vocês antes de eu começar. Me empresta a apostila aí. Achei aqui. Para casa. Página. Para casa, página. Escreve aí, para casa. Para casa, página 48. Ok? Outra coisa, qual foi o último tema de redação? Tortura. Próximo tema. Tema de para casa, o papel do cidadão diante das incivilidades cometidas por pessoas que não respeitam a boa convivência. O que é isso? Por exemplo, você está no seu ambiente de trabalho e divide a mesa com outro colega. Você sai do seu trabalho e deixa tudo bagunçado para quem chegar vai ter que arrumar tudo. Isso é papel de gente civilizada? Isso é papel de gente civilizada? Coloque esses celulares no silencioso. Veja bem. Jogar lixo no chão é papel de gente civilizada? Que a pessoa abre uma bala e faz assim, ó. Joga no chão. Ou nem. Outro dia eu estava lavando terreiro lá com uma das plantas. Outro dia eu estava aguando as plantas lá em casa, passou uma dona perto de mim com um saco de pipoca, que é a pipoca cor-de-rosa. Na hora que ela terminou de comer, ela amassou assim, ó, jogou na porta da minha casa. O que eu fiz? Atrás. Falei assim, aqui, você esqueceu aqui, ó. Aí ela falou assim, não, eu joguei fora. Falei, jogou não. Você jogou fora na porta da minha casa? É isso que você está querendo me dizer? É isso que você está querendo me dizer? Não jogou, não. Pode arrumar um lixo, guarda na sua bolsa, se vira. Deixa de ser pobre, tá? Olha só, outra coisa que aconteceu comigo outro dia, que é uma incivilidade que eu não aceito não, nem. Não aceito não. Eu dei aula sábado até 6 horas da tarde. Paro no supermercado depois da aula. Eu estou cansada? Não, só a mãe que está. Aí vou ao supermercado, compro as coisas assim, para o almoço de domingo, para ter lá em casa. Estou lá na fila, morta. Entro numa fila que tinha um homem na minha frente com um desodorante. Beleza? Vou esperar menos, não é? Na hora que chega a vez dele, ele grita, ô bem! Vem a Dom Maria com o carrinho lotado. Eu falei assim, aqui, eu falei assim com ele, aqui na minha frente não vai entrar não, tá? Não, é porque eu tava marcando aqui. Tá marcando? Você tá doido, irmão?
Eu trabalhei o dia inteiro, vim aqui para a fila do supermercado e escolhi uma fila pequena que só tem uma pessoa com um desodorante na mão. Aí você grita, ô bem, porque sua mulher está lá na outra fila e quem chegar primeiro, na minha frente, não entra. Aí eu fico assim, ó, olha como que eu fico. Eu falei assim, filho, você pode babar o tanto que for. Na minha frente não vai entrar. Aí a mulher chegou, por que não sei do que, sei do que? Eu falei assim aqui, o seu marido é sem educação e você também é outra sem educação. Na minha frente não vai entrar. Eu vou chamar o gerente, falei, chama a gerente, chama a polícia, chama o presidente, chama o dono do supermercado, chama quem for. Na minha frente não entra. Aí eu falei assim, eu só não vou dar uma aula de civilização para vocês, porque eu estou com preguiça e cansada. Aí quem estava atrás de mim na fila, isso mesmo, entra não sei do que. Bicho, marcar lugar. Você tá doido, Ney? Você tá doido? Jogar lixo no chão, você tá doido? Encostar nos outros. Não, pelo amor de Deus, brasileiro tem mania de conversar com a gente, encostando na gente. Se você não tem intimidade com a pessoa, você não tem que encostar na pessoa, não. É sério isso. A pessoa fica grudada na gente, já notou em ônibus? Oi? É? Ah, oi? Não, mas eu sei que no ônibus não tem jeito por causa do nosso sistema, né? De transporte público, que é uma vergonha. Mas aí, você tem consciência de que o nosso direito termina onde começa o do outro? Saber respeitar o espaço dos outros é essencial para uma boa convivência. Então, incivilidade é desde jogar um lixo no chão, porque, afinal de contas, todos nós convivemos no mesmo ambiente, até agredir uma pessoa. A outra coisa é que pobre faz muito. Faz mesmo. Os ônibus têm aquela parte reservada para idosos na frente, né? Senta o marmanjo lá e finge que está dormindo. Aí chega um idoso querendo sentar, cadê que tem lugar? Tem lugar? O que eu faço? Ô filho, você está no lugar errado. Ou você é deficiente mental? Que é vaga para deficiente. Talvez você seja deficiente mental. A gente quer muito discutir acerca do direito que a gente tem, mas a gente não pensa nos mínimos direitos. A gente não pensa no espaço dos outros, né? Então a gente tem de tomar muito cuidado com isso e respeitar o espaço do outro para a gente poder exigir qualquer coisa. No trânsito eu não vou nem comentar. A pessoa aqui em Belo Horizonte é assim, a pessoa dá seta e ela acha que é Moisés, que o mar abriu para ela entrar. Ela acha que seta significa o quê? Que eu vou entrar. E não está nem aí. Não, não é assim não, bicho. É incivilidade dos dois lados. Incivilidade dos dois lados. Se vocês vissem a confusão que está aqui, porque começa a falar essa gente dessa sala e não para. É um bando de pó, pé vermelho. Isso aí, Ney, se não pegar 2212 ali, não pega outro, não. Qualquer 22 do Antônio Carlos. Você anotou o tema? Olha as Dom Maria. Igual Dom Maria que perdeu o sabão. É igual lavadeira na chuva. Nunca. Chutar retrovisor, você tá doido? Viu mesmo. Viu mesmo, porque não faço mesmo. Olha aqui, pode apagar? Estou olhando, Ney. Estou esperando você copiar aí.
Nossa. Para casa. Página 48, todos os exercícios e a redação. E agora nós vamos começar com análise sintática. Ei! O que é a sintaxe? Isso é sintaxe que fala, não é sintaxe, não. Você vai falar exame ou exame? Exame que você fala, né? Que é mais rico, né? Aham. É exame e é sintaxe. O que a sintaxe estuda? Antes, nós estudávamos as palavras assim, isoladamente. Por exemplo, a Bruna. Aham. Bebeu ontem. Quando eu analisava isso na morfologia, que estuda as palavras isoladamente, era assim, esse A é o quê? Artigo. Bruna é substantivo. Bebeu é o quê? Verbo. E ontem? Advérbio. Agora, na análise sintática, olha como ficaria isso, essa análise. O que está em vermelho é a análise sintática. Esse A é adjunto adnominal. A Bruna é sujeito. Bebeu ontem é predicado. Vou analisar esses verbos. Esse verbo agora não é só verbo, ele é um verbo intransitivo. E ontem não é mais somente advérbio, agora nós vamos chamar essas palavras de adjunto adverbial. Por quê? A abelha fazendo zum zum aí. Então, dentro da análise sintática, nós analisamos as palavras isoladamente. Então, o que acontece quando sua banca fala a palavra grifada tem a mesma função morfológica? Se falar de função morfológica, é tudo que nós estudamos anteriormente. Ó. Adjetivo, substantivo, verbo, pronome, advérbio, conjunção, preposição. Agora nós estamos falando de análise sintática. Dentro da sintaxe, nós temos o quê? Nós temos alguns termos. Então, por exemplo, nós temos os termos essenciais. Termos essenciais são chamados de sujeito e predicado. São os termos essenciais da oração. Depois dos termos essenciais, nós temos os termos integrantes. Que são complementos verbais. Complementos nominais.
agente da passiva e predicativo. Quem são os complementos verbais? Quem complementa verbo? Objeto direto e objeto indireto. Vamos estudar também os termos acessórios. O que é esse Neizinho? Neizinho, a Promocor vai copiar, Neizinho. Você mesmo. Tá copiando? Tá onde você copiou até onde? Então vamos lá. Integrantes. Respira fundo, dá paz de Cristo pro colega ao lado. Pessoa tá de virote aí, ó. Tá acordado, né não, nem? E vamos estudar também os termos acessórios. Não é, nem? Termos acessórios. Adjuntos. Adverbiais. Adjuntos. Adnominais. Aposto. Evocativo. Então vamos continuar com a frase de Bruna. Bruna bebeu ontem. Olha para essa frase aqui, daqui a pouco você copia. Olha para cá. Quem é que bebeu ontem? Bruna é? Quem é o predicado? Bebeu ontem. Aí o que eu quero saber? Eu quero saber, a prova vai lá e grifa essa palavra aqui, ó. Ontem. E pergunta o que essa palavra é dentro da análise sintática. Aí o que você tem que fazer? Você tem que ver qual é a função dessa palavra dentro da frase. Essa palavra é um termo que precisa realmente? Essencial ela não é, porque não é sujeito e nem... Então agora eu vou ter que analisar no que sobrou. Veja bem, os termos essenciais são aqueles termos que fazem diferença na vida da gente. Eu chamo esses termos de família. Só para a gente lembrar, a nossa família, por pior que ela seja, se morrer todo mundo vai fazer falta? Vai, não vai? É. Termos integrantes. Dá para viver sem amigo? Mas é fácil. A vida da gente é bem mais fácil quando a gente tem amigos, não é? Então eu chamo esses termos integrantes, eles funcionam como se fossem os amigos na vida da gente. Eles fazem falta. Termos acessórios. Você pode sair de casa sem relógio? Sem cueca?
São termos o quê? Acessórios. Agora, você vai sair de casa sem olho? Não dá, porque é um termo que é integrante. Termos acessórios eu chamo de peguete. Peguetes. Peguete não faz falta na minha vida, não. Sabe por quê? Se você retira um, você faz o quê? Arruma? Pois é, vai um e vem oito. É igual o quê? Biscoito. Então pode ser retirado. Bom, com base nessa explicação aqui, eu quero saber se essa palavra ontem é um termo integrante ou acessório. Se eu falar que Bruna bebeu, tá tudo bem? Então, ontem eu preciso? Se eu não preciso, é amigo ou peguete? Peguete é um termo, então, o quê? Acessório. Então, vou colocar aqui A de acessório. Agora, eu vou analisar o que é isso. Ontem se refere a qual palavra? Bebeu, não é? Bebeu é o quê? Verbo, substantivo é o quê? Verbo, não é? Então tá, dentro dos termos acessórios eu tenho que saber o que aquele palavra ontem é. É adjunto adverbial, adjunto adnominal, aposto ou vocativo. Nós não vimos ainda, mas não é nem aposto e nem vocativo. Esse adjunto, então, aquela palavra está perto de quem? Se refere a um verbo. É adjunto adverbial ou adjunto adnominal? Então, essa tabela você vai perdê-la? Não. Esse ontem, então, é um adjunto adverbial. Adverbial de quê? Tempo. Vem cá, aqui eu posso apagar? Alguém falou não, Ney? Quem falou não? E olha só, voltando nessa frase aqui, se eu colocasse o a Bruna bebeu ontem, eu preciso desse A? Mas ele está junto de quem? Bruna é verbo. Se eu não preciso, ele vai ser adjunto o quê? Adnominal. Ele está perto de quê? De um substantivo, de um nome. Adjunto, adnominal. Mas não é porque está perto, Bruna, que é nome, não. Na gramática tem uma coisa que eu tenho que saber. Ó, substantivos, adjetivos e advérbios. Essas palavras são conhecidas como nomes. Por isso que existem adjuntos adnominais, predicado nominal, tá? Complemento nominal, porque tem a ver com essas palavras. Então, eu sempre falo com os alunos, o que não é verbo é nome. Substantivos, adjetivos e advérbios são chamados de nomes. Então, o A é adjunto adnominal porque não é porque Bruna é um nome de uma pessoa, não. É porque Bruna é substantivo e substantivo é o quê? Nome. Porque se eu falasse assim, a bagunça é generalizada, esse A é adjunto adnominal também, porque bagunça é o quê? Um substantivo, é um nome. Termo acessório. A de acessório.
Sujeito é aquele que pratica a ação. O verbo concorda com o sujeito. Respirou aí? Então vamos lá. Vai cair na sua prova? Vai. Por exemplo, então vamos começar com umas observações acerca do sujeito. Olha só. O sino da igreja bateu 3 horas. Não é assim na roça? A gente sabe a hora que é porque bate o sino, né? E a gente sabe quem morreu porque eles avisam no microfone da igreja. Não é? Aviso. Quem é que bateu 3 horas? O sino. É só o sino? O sino da igreja. Então, o sino da igreja é o quê? O meu sujeito. Bom, olha para cá. Se eu retirar a palavra sino, vai fazer falta? O da igreja bateu 3 horas? Se eu retirar da igreja, faz falta? O sino bateu 3 horas? Então, qual é a parte mais importante do sujeito aqui? Isso significa que a palavra sino é o núcleo do sujeito. Por que que o verbo está no singular? O sino da igreja bateu 3 horas. Porque o verbo concorda com o sujeito. O sujeito está no singular? Então, o verbo vai ficar também no singular. Você tem que saber isso, porque você olha, se a prova grifar, por exemplo, o sino da igreja e perguntar se é sujeito, olha, o sujeito está no singular, o verbo também estará no singular. Olha a diferença aqui, olha. No sino da igreja, bateram 3 horas. Quem é o sujeito? Quem é o sujeito? O sujeito é bateu. O sujeito é bateu. Não tem nem bateu aqui. É bateram. Aí o verbo agora virou sujeito. Olha só, o verbo está no plural ou no singular? Eu só estou fazendo uma pergunta, gente. O verbo, gente, está no plural ou no singular, né? Você está gritando singular aí, né? O verbo está no... Se o verbo concorda com o sujeito pode ser no sino da igreja? Não. Você tem que guardar isso, que o verbo concorda com o sujeito. Olha só, quando eu faço a pergunta, onde é que bateram
3 horas. Eu perguntei o quê? Onde? Quando eu pergunto onde, a resposta sempre será adjunto, adverbial, de quê? De lugar. É de tempo. Onde bater 3 horas? Adjunto adverbial de tempo. Olha só, onde bateram 3 horas? No sino da igreja. Eu sei que no sino da igreja não pode ser sujeito por 2 motivos. Primeiro, o verbo está no plural e esse sujeito aqui está, que seria sujeito, que o povo acha, está no singular. Então já não pode ser, se o verbo concorda com o sujeito. Em segunda coisa, sujeito não começa com preposição. Tá? Quem é o sujeito, então? 3 horas. Está fora da ordem. 3 horas bateram no sino da igreja. A gente chama isso de sujeito numérico. Aí a pessoa fala assim, ô professora, não é indeterminado, não? Não é não. Por exemplo, se eu falo assim, estou com o relógio e falo, bateram 2 horas no meu relógio, foi fantasma? Foi alguém? Quem é que bateram? As horas, tá? Então, tome muito cuidado com isso. No primeiro caso, o sino da igreja bateu 3 horas, é um sujeito simples. Por quê? Porque ele tem apenas um núcleo. Então, identifica o sujeito nessas 4 orações aí para mim.
Então, vamos identificar os sujeitos. Vamos tentar identificar. Vai fazendo. Fê, Chuchu. Conversa comigo. Você não está conversando comigo? Como assim? Nem a abelha está me respondendo? Dou conta, eu tenho que passar. Vou falar com o povo de casa a resposta da abelha. Eu tenho que passar no concurso, eu não tenho tempo para dar atenção para a senhora, não. Melhor do planeta. Falar nisso, a Miss da sala não veio hoje, não, né? Para alegria de vocês, para infelicidade de vocês, né? A Misa, gente. Não? Olha só, vamos lá. Aqui no Orville recebem muito bem os alunos. Quem é o sujeito? Eu ouvi, as respostas do povo de casa. Eu ouvi aqui, Orville e os alunos. E você de casa, o que você acha? Olha só. Não deixe de perguntar sempre. Onde é que recebem muito bem os alunos? Então, aqui no Orville, eu perguntei o quê? Onde é que recebem? Qual a resposta? Sempre que eu perguntar onde, a resposta vai ser o quê? Adjunto adverbial de lugar. Adjunto adverbial de... Perguntei onde, a resposta é lugar. Entrou na sua mente? Escreva aí. Não confunda adjunto adverbial de lugar com sujeito. É. Aí, olha só. Quem é o sujeito, então? Não é os alunos. Também não é recebem, não. Recebe é verbo. Então é muito bem. É modo. Como é que eles recebem os alunos? Muito bem. Como? Todas as vezes que eu perguntar como, a resposta vai ser adjunto adverbial de modo. Que tá faltando os alunos, né? Eu sei quem recebem os alunos. Pode ser eles, pode ser os professores, pode ser os cantineiros,
Pode ser os funcionários. Dá para saber quem é? Não. Esse sujeito é um sujeito indeterminado. Não dá para determinar quem é o sujeito. Isso é uma marca do verbo em terceira pessoa do plural, ou terceira pessoa. Eles recebem, elas recebem. Quando couber eles e elas, se o sujeito não estiver definido, tá? Aí eu sei que esse sujeito é um sujeito indeterminado. O que é os alunos, professora? Nós vamos ver ainda. Mas os alunos é objeto direto. É, quem? 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 Carol e Bruna rezaram ontem. Porque, pensa comigo. Quando a Bruna está sozinha, o que ela faz? Quando ela está com Carol, o que ela faz? Reza, porque eu sou uma flor de formosura, eu sou uma moça para casar, tá? Olha só, Carol e Bruna rezaram ontem. Quem é que rezaram ontem? Carol e Bruna é o meu sujeito. Então, ainda que o verbo esteja na terceira pessoa, o sujeito está bem definido aqui, não é? Mas são duas pessoas. Por isso que o verbo está no plural. Eu posso falar Carol e Bruna rezou ontem? Só lá no índio. Carol e Bruna rezaram ontem. O verbo está no plural porque esse sujeito é um sujeito que possui dois núcleos. Ele é chamado de sujeito composto. Sujeito mentiroso não, nem eu rezo. Bruna comentou comigo ali agora que foram 3 amigos para o clube. Ela e 2 amigos. Eles tomaram 78 long necks. Pessoas. 3 pessoas, 78 long neck. Vou falar uma coisa com você. Eu dei aula domingo até meio-dia. Cheguei lá em casa, tinha umas long neck na geladeira, umas Heineken. Aí eu tomei 2, fiquei alta. Aí eu falei, vou tomar só mais uma para eu dormir. Tomei 3 long necks, fiquei bêbada. Fui dormir. Pessoa tomar 70... Quanto que é 78 dividido por 3, gente? Ô, gente, deu PT, ué. Dá 25, ué. 25, 26. Ô, nem, dá PT. Dá PT. O que acontece? Você toma 10 cervejas sozinho e fica normal. Normal aí não, né? Mais ou menos. Como? Tá. Mas você não vai demorar não, né? Olha só. Ontem entraram aqui em casa. Quem é o sujeito? Muito bem, nós estamos começando. Entrou onde? Entrou? Aonde? Na casa. Aí eu perguntei o quê? Quem entra, entra em algum? Onde? Qual é a resposta então? Adjunto, adverbial de... Ótimo. Então, já não é em casa, não é. Aqui também não é.
Aqui faz parte de quê? Do onde? Sobrou o quê? Ontem entraram. Ah, é ontem, né? Então é ontem, porque entraram não é verbo, né? É ontem, professora. Ah, tá. Tá executando alguma ação? O ontem? Eu sei determinar quem entraram. Pode ser ladrões, pode ser crianças, pode ser pessoas. Que sujeito é esse? Ó, terceira pessoa aqui. Sujeito indeterminado. Não, pode aparecer no início. Entraram aqui em casa ontem. Eu não sei quem é. Olha a diferença quando eu falo Carol e Bruna rezaram ontem. É Carol e Bruna. Mas se eu falasse só rezaram ontem, eu sei quem foi? Aí seria indeterminado. Ontem as crianças entraram aqui e levaram o cão. Só retenho eu, estou te ajudando, é. Ontem as crianças entraram aqui e levaram o cão. Quem é que entraram aqui e levaram o cão? As crianças, sujeito simples. Ontem, o que eu pergunto ontem? Quando eu pergunto ontem é o quê? Quando, não é? Adjunto adverbial de quê? É de lugar. Uhum. Adjunto adverbial de tempo. Aqui também, ó. Adjunto adverbial de tempo. Tudo bem? Entraram ontem. Não importa a ordem. Ele tem a ver com ontem. Quando que entraram? Ontem. Então eu sei que o ontem tem a ver com quem? Com o verbo. Olha só. Era somente uma velha na sala. Qual é o sujeito? Depende de quê? Do sentido. Depende do. É ótima resposta, porque aí a gente tira o nosso da reta, né? Depende do sentido. Eu não sei qual, mas tá bom. Olha só. Era somente uma velha. Sujeito. Ela. Ela era somente uma velha. O que é uma velha? Nós vamos ver daqui a pouco. Isso é predicativo do sujeito. Veja bem. Era somente uma velha. Ela era. Só cabe o ela aqui, não é? Então, beleza. É um sujeito que apareceu? Ele se chama sujeito oculto. Agora, eu vou mostrar a diferença entre oculto e indeterminado. Hoje ele não é mais chamado de sujeito oculto, mudou. Hoje ele é chamado de sujeito desinencial. Ué, não sou eu não, gente, é a gramática. Ou oculto ou desinencial. Qual que é a diferença entre isso e o sujeito indeterminado? É que aqui é bem demarcado, só caberia ela era. O indeterminado não. Olha, entraram aqui as mulheres, os homens? Quem? Não sei. Olha a diferença aqui também, olha. Iremos ao cinema hoje. Quem é o sujeito? Nós, não é? Nós iremos. Mas ele aparece? Então, como é que ele chama? Desinencial. Ele só não aparece. Mas é fácil de descobrir. Na praia, a vida é mais tranquila. Quem é que é mais tranquila na praia? A vida. Sujeito. O que é na praia? Eu pergunto o quê?
Onde é adjunto adverbial de lugar. Vou esperar copiar. Amanheceu em Brasília. Quem é o sujeito? Ué, não é em Brasília, não? Que você pergunta amanheceu? Onde? Qual a resposta? Adjunto adverbial de... Nunca mais você vai esquecer esse trem também. Que isso que é a pegadinha de sujeito. Não tem sujeito, não. Ué, quem é? Deus? É oração sem sujeito. Sujeito inexistente. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Oração sem sujeito. Oi? Como assim casa? Não existe sujeito, é fenômeno da natureza. Vou mostrar daqui a pouco. Quem mexeu no meu queijo? Quem é o sujeito? É quem lacraia? Como assim, gente? Que eu sou... Me explica o que eu estou falando isso. Se eu falasse assim, olha, alguém mexeu no meu queijo, quem é o sujeito? Alguém, não é? Quem é que mexeu no meu queijo? Alguém. Eu queria saber o que vocês responderam lacraia, gente. Ah, entendi agora. Vocês são besta demais. Nossa senhora, são favelar demais. Continuando. Continuando aqui. Se quando eu coloco alguém mexeu no meu queijo, o sujeito é alguém, por que o quem não pode ser sujeito? Ele é um pronome indefinido, lá na morfologia. Aqui ele é um sujeito simples, sujeito determinado. Quem é que mexeu no meu queijo? O quem. O quem está executando a ação. Tá? Eu não sei quem é. Olha, se eu trocar e falar assim, Marta mexeu no meu queijo. Quem é o sujeito? Marta. Então, o quem é sujeito o quê? Simples. Tem nada de indeterminação aqui, tá? E um amigo que foi lá na secretaria resolver os problemas falou assim: tem jeito de você esperar eu voltar para você pagar? Até agora vocês estão rindo. Isso é coisa de abelha, não é? É, não é? Pode apagar tudo? Uai, mas o que você está notando? Ô, abelha, você está falando para eu esperar, mas você não está notando, você está olhando para o quadro. Aham.
Vamos lá? Olha só. Os engenheiros construíram a ponte. Quem é o sujeito? Quem é que construíram a ponte? Os engenheiros. Mas agora eu vou mudar. Eu vou escrever assim, olha. A ponte foi construída pelos engenheiros. Quem é o sujeito? Quem é que foi construída pelos engenheiros? A ponte é o sujeito. Então veja bem, na primeira frase, os engenheiros construíram a ponte. O sujeito está executando ou recebendo a ação? Então, na primeira frase, o sujeito executa a ação. Tem uma voz. Quando o sujeito executa a ação, eu chamo essa voz de voz ativa. Agora, quando eu falo a ponte foi construída pelos engenheiros, o sujeito está executando ou recebendo uma ação? Então, o sujeito agora, ele recebe a ação. Quando o sujeito recebe a ação, nós chamamos essa voz de voz o quê? Chuta, voz passiva. Esse sujeito é chamado de sujeito paciente. Recebeu a ação. Agora, quem são pelos engenheiros? Pelos engenheiros, eles são os responsáveis pela passividade do sujeito, não é? Foram os engenheiros que construíram a ponte. Nós chamamos pelos engenheiros de agente da passiva. Então vamos anotar isso aqui. O agente da voz passiva é o sujeito da voz ativa. E vice-versa. Eu já vou escrever mais exemplos. Ou
Vai respirando. Então, veja bem. Pense comigo. Vou colocar aqui, olha. Os portugueses invadiram a aldeia. Quem é o sujeito? Quem é que invadiram a aldeia? Os portugueses. É o sujeito. Essa voz é ativa ou passiva? O sujeito está praticando ou recebendo a ação? Voz ativa. Então eu quero que você... olha só. Voz passiva e voz ativa é igual relacionamento gay. Quem pratica a ação é o ativo ou o passivo? O ativo. Quem recebe a ação? É o passivo, né? Fala, abelha. Então, olha só. Quem recebe é o passivo, é a voz passiva. E quem pratica é a voz ativa. Então, eu quero que você transforme essa frase agora para mim. Os portugueses invadiram a aldeia, que está na voz ativa. Eu quero que você passe ela para a voz passiva. Os portugueses vai ter que ser o que agora? É gay? O agente da passiva. O agente da passiva é o sujeito da voz ativa. Olha só. Pelos engenheiros, na voz ativa, ele é o quê? O agente. Se eu colocar na voz passiva, na voz ativa, ele vai virar quem? O sujeito. Então, veja bem. Os portugueses invadiram a aldeia. Ótimo. A aldeia foi invadida pelos portugueses. Quem é o sujeito agora? Quem é que foi invadida pelos portugueses? Essa voz é ativa ou passiva? Recebendo a ação, voz passiva. O que é pelos portugueses? Se tem voz passiva, vai ter que ter quem? O agente da passiva. Pelos portugueses, eles não foram responsáveis por invadirem a aldeia? Agente da passiva. Cristiano Ronaldo usa short rosa da Adidas. Com meinha. Olha só, e se eu falar assim, olha... Bruna se feriu ao abrir a cerveja. Bruna é o sujeito, não é? Sujeito. O sujeito agora está recebendo ou praticando a ação? Ele recebeu. Mas ele praticou também, não praticou? Por quê? Abriu a cerveja é uma ação. E recebeu outra em troca, que é o quê? De se ferir. Então o sujeito pratica e recebe a ação. Que sujeito é esse?
Ó, que sujeito é esse? É ótimo. Que voz é essa? Essa voz é chamada de voz reflexiva. Quando o sujeito pratica e recebe a ação, é voz reflexiva. Então, revisando. Sujeito praticou a ação, que voz é? Sujeito recebe a ação, que voz é? Sujeito pratica e recebe a ação, voz? Muito bem. Reflexiva. A partir disso, nós vamos adentrar em outro terreno. Amém? Quem é que está invadindo terreno? Você, nem? Sem que terreno você invadiu, nem? Onde? Invadiu mesmo? Do movimento da Andara? Aham. Você mora lá, nem? Ai, meu Deus, esse povo é bobo demais, não é? Abelha, você está aqui ainda? Você está vendendo lote aí e não está anotando nada. Ah, aham. Entendi. Seu marido hoje está morto. Você tem que fazer o quê? Documentos, essas coisas?
Coitado. É. Deixa ele dormindo aí, vai fazer os treinos. Olha só, você já parou para se perguntar, né? Se é vende-se ou vendem-se lotes? Como que eu faço para descobrir? Eu tento fazer a transposição. Olha para cá. Pss, olha para cá. É vende-se ou vendem-se lotes? Não sei, eu tenho que responder depois que eu faço a transposição. Vamos tentar fazer aqui, ó. Lotes são vendidos. Aceitou? Deu certo? Se deu certo, significa que eu aceitei a passividade. Eu aceitei a transposição. Então, essa voz é uma voz passiva. Quem é que são vendidos? Lotes é o meu sujeito. Sujeito está no plural. Então, o verbo concorda com o sujeito. O verbo tem que ficar como? No. Então, certo é o quê? Vendem-se lotes. Como, a maioria está escrito errado. Como a gente aceitou a passividade, a função desse se é pronome apassivador. Se for lote, vai ser o quê? Vende-se lote. Entendeu? Precisa-se ou precisam-se de professores? Né? A primeira a gente tem que tentar fazer a transposição. Vamos tentar? De professores, porque eu não posso comer a preposição, não. De professores são precisados. Rolou? De professores são precisados. Dá certo esse trem aqui? Não dá certo não, né? Ó, sem chance. Quer dizer que eu não aceito a passividade. Se eu não aceito a passividade, essa voz é passiva ou ativa? Muito bem. Quando a voz é ativa, eu não sei quem é o sujeito, não. Quem é que precisam? Sei lá quem é. A função desse se, quando eu não aceito a passividade, é índice de indeterminação do sujeito. Então, nem esse sujeito é um sujeito indeterminado. Se eu não sei determinar o sujeito, meu verbo fica no plural ou no singular? O verbo concorda com o sujeito. Eu não achei o sujeito. Não concorda, não tem com quem concordar, só se for concordar com a minha mãe. É precisa-se de professores. Eu não sei determinar o sujeito. Se o meu verbo concorda com o sujeito e eu não sei determinar o sujeito, o verbo vai ter que ficar como? No singular. Então, o que acontece? Não adianta sair colocando as coisas no plural. Primeiro, você tem que tentar fazer o quê? A transposição. Vou colocar 2 aqui para você.
Faço com esses dois aqui. O tempo passou e eu sofri calado. Não deu pra tirar ela do pensamento. Ó. Eu ia dizer que estava apaixonado. Como assim, Tom Bisquim? Itaipava? Quem que adora aula de português? O pequeno? 2x2? Você gosta de aula de português, né? O menor é ótimo. Alguém aqui da sala trabalha com você? Porque eu queria saber como é que os presos olham para você. Tomara que eu não fique na aula dele, né? É só no senhor, sim, senhor, né? Fez a transposição aí, Chuchu? Você está pensando e não está conseguindo, é isso? Olha para cá, então, depois você copia. Psst, olha para cá, depois você copia. Acompanhe comigo. Atenção! Sentido. Transposição, é fácil ou fazem-se carretos? Vamos tentar fazer, ué. Carretos são feitos. Aceitou a transposição? Que voz é essa? Passiva. Aceitei passar, eu sou passiva. Quem é o sujeito? Sujeito no plural, verbo no plural, né? Função do se. Eu aceitei a passividade, eu sou o pronome passivador. A sua prova coloca assim: todos os verbos podem ir por plural, exceto. A concordância está certa em todos os casos, exceto. Aí ela pega e coloca assim: precisam-se de professores. Para você saber se é precisam-se mesmo, você tem que tentar voltar. De professores são precisados. Aceita? Então não é precisam-se, é o quê? Precisa-se. Aí a pessoa faz assim: assiste-se ou assistem-se a filmes. Aí a pessoa fala: filmes são assistidos. Aí você pegou a preposição e colocou onde? Com todo respeito. Tá? Então você tem que fazer a transposição com a preposição. A filmes são assistidos. Tem jeito? Não, não adianta você pegar a preposição e esconder, não. Você tem que colocar a preposição. A filmes são assistidos? Sem chance. Né? Aceitei a passividade? Então eu sou voz passiva? Eu sou voz ativa. Eu sei quem é o sujeito?
Eu acho o sujeito aqui, não teve jeito de eu colocar a frase. Então, não sei. Qual é a função do se? Índice de indeterminação do sujeito. Então me fala, é assiste-se ou assistem-se a filmes? Assiste-se. Porque eu não sei quem é o sujeito e o meu verbo concorda com o meu sujeito.